Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Não Divida por Zero. E hoje a gente vai estar inaugurando o quadro Resumão do nosso canal aqui. E no que esse quadro consiste? Esse quadro consiste em fazer um vídeo rápido, curto, enxuto, que fale sobre algum assunto de um jeito tranquilo, de boa, rápido e fácil para todo mundo entender, sair daqui compreendendo o que está estudando direitinho. Beleza? Então, são vídeos que são menores, que têm uma duração não muito grande, como uma aula completa, mas que serve para você aprender um assunto ou só revisar ele se você já aprendeu. Belezinha? Lembrar algumas coisas aqui. Mas antes de começar esse vídeo, eu gostaria de falar para vocês que esse é um quadro novo aqui no canal e que vocês escolhem como ele vai funcionar. Vocês escolhem o tema, vocês me dão, por favor, os feedbacks nos comentários ou lá na nossa página no Instagram. Tarará. Então, segue a gente lá nas outras redes sociais, aqui ó, vai estar tudo escrito aí na tela. E, por favor, se você ainda não se inscreveu no canal e não deu o seu like, se inscreve, dá o seu like, e porque isso ajuda realmente muito a gente continuar produzindo esse conteúdo de qualidade aqui para vocês. Beleza? Então vamos lá. Hoje o assunto é sobre equações do segundo grau. Primeira coisa, quando a gente fala sobre equações do segundo grau, nós temos que entender o que elas são, o que de fato é uma equação do segundo grau. Uma equação do segundo grau é uma equação que está nessa forma aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Em que, agora isso é importante, presta atenção, em que esse númerozinho A, esse númerozinho B e esse númerozinho C, eles são chamados de coeficientes. Eles são coeficientes, são os termos aqui, ó, B e C, A, Bzinho e Czinho. E todos pertencem ao conjunto dos números reais, beleza? Então, eles são coeficientes, pertencem ao conjunto dos números reais e importante coisa, o A tem que ser diferente de zero. Por que o A tem que ser diferente de zero? Galera, isso aqui é uma equação do segundo grau. O que isso significa? Que o expoente de maior grau dessa equação é 2. Então, se o A for zero, esse termo aqui, zero, ele morre. Então, não pode ser o A tem que ser diferente de zero, tem que pertencer aos reais, e o B e o C a mesma coisa, tem que pertencer aos reais. Podem ser qualquer número pertencente aos reais. Beleza? A gente vai estudar aqui os reais, não vamos entrar em complexos por aqui, não tem necessidade. Belezinha? Então, vamos lá. Sabendo o que é uma equação do segundo grau, sabendo que ela assume essa forma, guarda bem, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, a gente tem classificações delas. Pô, e quais são essas classificações? Primeira coisa, você tem alguns casos aqui, quando ela é completa e quando ela é incompleta. O que significa quando ela é completa? Isso quer dizer para a gente que isso daqui é uma equação do segundo grau em que A, B e C, todos eles são diferentes de zero. Ou seja, você vai ter todos os elementos aqui bonitinho, beleza? Sem ter zerado nenhum deles, ok? Essa é uma equaçãozinha completa. Enquanto uma incompleta, vocês já podem estar pensando, é quando A, B ou C for diferente de zero. For igual a zero? Mentira, galera. A não pode ser igual a zero, mas o B e o C vocês acertaram. B ou C, eu vou até colocar um ou aqui para ficar melhor. B ou C iguais a zero, beleza? É a diferença. Por quê? Por que é chamado de completa e incompleta? Completa porque ela tem a forma inteira dela. Todos os coeficientes são valores diferentes de zero, ou seja, você não vai zerar nenhum. Agora, incompleta porque, pensa comigo, imagina se esse B aqui for zero. O que vai acontecer é que no final das contas você vai zerar esse termo bx aqui. Você vai ficar só com ax ao quadrado mais c. Por isso que ela não está completa, está faltando o termo bx e o c a mesma coisa. Belezinha? Então, legal. Agora, vamos resolver algumas equaçõezinhas aqui no estilo de incompleta para a gente ter uns exemplos de como a gente pode fazer isso, porque na realidade isso é uma equação e, no caso, pelo teorema fundamental da álgebra, nós sabemos que uma equação do segundo grau vai ter sempre duas raízes, beleza? Duas raízes complexas, mas isso não entra no caso. São sempre duas raízes, lembra? Então, guardem isso aqui. Além de tudo, uma equação do segundo grau vai sempre ter duas raízes, ok? Duas raízes, guarda isso com vocês. Elas podem até não estar no conjunto dos reais, mas vão sempre ser duas raízes. Belezinha, maravilha.
como que a gente resolve essas equações aqui? Eu vou dar dois exemplos primeiro. Essas aqui, se você for parar para pensar, essas duas aqui, ó, elas são ambas incompletas, não é verdade? Essa daqui é incompleta, assim como também essa daqui é incompleta, beleza? Como que a gente resolve isso? Galera, é muito fácil, muito simples. Quando você está falando de equações, você tem que deixar tudo com a variável de um lado e tudo numérico mesmo, só números do outro, para que você possa atingir o valor de x. Nesse caso aqui ficou tranquilo, porque o 3x ao quadrado já está aqui desse lado, esse menos 27 vai para o outro lado, virando mais 27, então isso aqui vai ficar igual a 27. Maravilha, a gente passa o 3 dividindo, estava multiplicando desse lado, a gente passa ele para esse outro dividindo, a gente vai ter que x ao quadrado é igual a 27 dividido por 3, 27 dividido por 3, 9. X ao quadrado é igual a 9, então aqui o x vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3, então o x vai ser igual a mais ou menos 3. Beleza? Tá aí a soluçãozinha da nossa equação. Essa daqui é a nossa primeiríssima aqui, equação do dia, né? X igual a mais ou menos 3. Beleza? Legal? Então tá, ok. Já resolvemos a primeira aqui, vamos para a segunda, vamos para essa de baixo. Como que a gente vai resolver essa aqui? Percebam o seguinte, esse x, ele é um termo comum nos dois termos da equação. O que isso significa? Ele está presente tanto no 5x ao quadrado quanto no menos 45x. Então, o que a gente faz com isso? A gente pode colocar ele em evidência e aqui vai sobrar o quê? Se a gente pegar o x e colocar ele em evidência, num lado vai sobrar 5x, e aqui a gente repete esse menos, e no outro vai ser 45. E tudo isso aqui sendo igual a zero. E por que isso acontece? Porque se eu fizer a propriedade distributiva aqui de novo, a gente vai ter x vezes 5x ao quadrado, vezes 5x, que vai resultar em 5x ao quadrado, e a gente vai ter do outro lado menos 45 vezes x, que é menos 45x. Beleza? A gente retorna a isso que a gente tinha. Isso aqui é uma fatoração, ok? Então, aqui a gente pode assumir duas coisas. Galera, igual naquele caso aqui em cima, que a gente explicou agora há pouco. Por exemplo, se qualquer um desses daqui for zero, por exemplo, se o azinho aqui for zero, isso já zera tudo. Já zera tudo esse termo aqui, independente de quanto for o valor de x ao quadrado. Porque se você multiplicar algo por nada, ou nada por qualquer coisa, sempre vai dar nada, né? Então, beleza. Como que a gente sabe que aqui o que a gente tem que continuar fazendo para resolver esse exercício? Primeira coisa, aqui a gente não tem uma multiplicação, a gente tem o x aqui como um termo e isso daqui como outro termo. Na verdade, se um desses termos só for zero, então a gente já tem a solução da equação. Então, o que a gente pode tirar disso daqui? Disso daqui a gente pode tirar dois casos distintos, em que o x, que é o primeiro termo, foi igual a zero e em que esse trambolho aqui todo foi igual a zero também, correto? Então a gente vai ter o primeiro, x igual a zero. Se é x igual a zero, a gente já tem uma solução. E no outro caso, vai ser se o 5x menos 45 for igual a zero. Nesse caso, o que a gente tem que fazer aqui para resolver? É só passar para o outro lado, naturalmente, né? Então a gente vai ter que o 5x vai ser igual a 45, 5x igual a 45. Passando, dividindo o 5 do outro lado, a gente vai ter que o x é igual a 45 sobre 5. Então, o x, nesse caso aqui, vai ser 9. Beleza, galerinha? Então, a gente tem dois casos aqui em que o x, nessa primeira equação, é mais ou menos 3. E nessa segunda aqui, o x vai ser resultado de 9 e 0. São as duas raízes da nossa equação. Beleza? Aqui a gente tem a raiz mais 3 e menos 3. Aqui a gente tem 0 e 9. Ok? Belezinha. Esse é o método de resolver equações que são incompletas. São dois exemplos diferentes. No primeiro caso, o b é igual a zero, porque a gente não tem esse multiplicador do x. E no segundo caso, c é igual a zero. Beleza? É isso daqui. Só que a gente tem também um método que eu considero um método supremo. Por quê? Porque ele resolve qualquer equação. Isso aqui, ó, é só válido para essas equações que não são completas, que são incompletas. Agora, se a gente fosse pegar um método que resolve todas as equações, seria a famosa fórmula de Bhaskara, que na realidade não é de Bhaskara porcaria nenhuma, mas a gente fala que é de Bhaskara, enfim, ficou Bhaskara aqui. O que essa fórmula nos diz? Ela nos diz que x, ou seja, as soluções da nossa equação, são iguais a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Esses valores A, B e C são os nossos coeficientes. Por exemplo, esse 3, esse menos 27 e assim por diante. Beleza? Esse delta, no caso aqui,
o delta ele tem o valor de b ao quadrado menos 4ac. Ok? Essa é a fórmula de Bhaskara. E para treinar ela aqui, o que eu fiz? Eu trouxe um exemplozinho para a gente poder aplicar os nossos conhecimentos sobre fórmula de Bhaskara. Vamos lá, então vamos resolver isso. Primeira coisa, galera, quando você está resolvendo fórmula de Bhaskara, resolva sempre o delta antes. Resolva sempre o nosso delta antes. O nosso delta, ele é o quê? Ele é b ao quadrado menos 4ac. Então, vamos resolver isso aqui. Antes de tudo, antes até do delta, vamos entender quem que é o a, quem que é o b e quem que é o c na nossa equação. Por que isso, cara? Por que você está falando isso? Porque se a gente não souber quem que é o A, quem que é o B, quem que é o C, a gente vai errar na hora de colocar na fórmula e vai dar tudo errado na nossa equação aqui. As nossas respostas vão sair tudo cagadas. Então, vamos lá. O A, como vocês sabem, como a gente viu aqui em cima, ó, o A é o termo que acompanha o x ao quadrado. Quando você não tem nada, esse termo equivale a 1. Beleza, galera? Esse termo equivale a 1. Então, o nosso A, nesse caso, é 1. O nosso b é o termo que acompanha o x. Quando também não tem nada, quer dizer que é 1, porque 1 vezes x é só x, beleza? Então, o b também vai ser 1. E o c é o termo que está sozinho aqui, ok? Acompanhado, obviamente, do seu sinal, porque se ele for por exemplo, se fosse x ao quadrado mais x menos 3, seria menos 3 o nosso c, ok? Como não é, como ele é positivo, a gente não precisa colocar o sinal. Mas o c, nesse caso, vai ser o termo que está sozinho, que é o próprio 3, beleza? Galera, pelo amor de Deus, não coloquem que o a é 1x ao quadrado e o b é 1x, ok? Isso não é verdade, a gente só está pegando os coeficientes. Ok? Lembra sempre que esses daqui são coeficientes, são os valores que acompanham o x ao quadrado, o x e assim por diante. Beleza? E no caso, o c é o termo que está sozinho. Belezinha, galera? Então vamos lá. Ok, agora como que a gente usa isso aqui para resolver a nossa equaçãozinha do segundo grau usando Bhaskara? Agora que a gente já tem os valores, é só colocar eles na fórmula, não é verdade? E como que a gente coloca eles na fórmula para resolver? Muito simples. Primeira coisa, macetezinho, faça sempre o delta antes. Por quê? Porque você não precisa botar depois esse trambolho todo nessa raiz aqui. Já pega o delta que você já vai botar o resultado dele aqui. Então, nesse caso, o delta vai ser, quanto que é o b, galera? O b é 1. 1 ao quadrado é 1, certo? Menos 4 vezes. Qual que é o A? O A é 1. Então, 4 vezes 1 vezes o C. Quanto que é o resultado aqui do nosso C? O nosso C é 3. Beleza? Nossa, legal. Ok, o nosso C é 3. Então, a gente vai ter que o delta vai ser igual a 1 menos 3 vezes 4, 12. Então, o nosso delta deu menos 11. Ah, ok, deu menos 11. O que a gente faz agora? A gente aplica no resto da nossa fórmula. Na verdade, aplicando aqui no resto da nossa fórmula, a gente vai ter que o x vai ser igual a o menos b. Quanto que é o b? É 1. Então, menos 1, mais ou menos raiz quadrada de menos 11, dividido por 2 vezes o a. O a é 1, então 2 vezes 1 já dá 2. Só que, galera, por que eu falei para vocês fazerem esse delta antes? Justamente porque, olha aqui, a gente está falando dos conjuntos dos números reais, então não existe raiz positiva, né, raiz negativa nos números reais, né? Então, o que acontece? Galera, raízes com o número aqui dentro negativo não existem nos números reais. Então, essa é uma equação que não tem soluções reais. Beleza? É para isso, é para vocês não ficarem perdendo tempo aqui na hora que vocês forem montar a equaçãozinha de vocês. Se o delta deu valor negativo, galera, imediatamente não tem solução real, ok? Essa é uma equação que não tem soluções reais. Beleza? Essa é uma equação que não tem soluções reais. Eu vou só melhorar isso aqui porque ficou realmente muito feio aqui, né? Não tem soluções reais, beleza? Por isso eu falo, sempre faça o deltazinho antes, ok? Se não fosse assim, o que aconteceria se a gente quer dar uma raiz quadrada aqui e a gente ia tirar o valor dessa raiz quadrada, iam ter dois valores para x. Um que seria para a versão menos dessa raiz quadrada e para a versão mais dessa raiz quadrada. Você ia resolver essa conta e você ia ter, então, o seu x1 e o seu x2, ou o seu xa, e o seu xb, ou o seu x e x, enfim, tanto faz. Você ia ter as suas duas soluções, belezinha? Ok. Passando disso,
eu queria falar para vocês também sobre soma e produto das raízes. Por que isso aqui é importante? Galera, soma e produto. Vocês precisam saber dessas duas fórmulas aqui, ó. Eu vou botar a primeira delas aqui, que é a fórmula da soma das raízes, ou seja, x1 mais x2, ou a soma dessas raízes aqui, ó, a soma dessas raízes tem que ser sempre igual a menos b dividido por a, ok? Guarda isso, a soma é menos b sobre a. E, além disso, tem soma e tem produto. Ou seja, x1 multiplicado por x2, isso aqui tem que ser igual a c sobre a. Gente, isso aqui tem toda uma demonstração, mas não cabe no rumo desse vídeo aqui, senão o vídeo ia ficar extremamente longo, beleza? Então, só lembrem dessas duas formulazinhas, elas são extremamente importantes, beleza? Tem exercícios que você mata resolvendo, sem precisar fazer báscara só por elas. E eu vou dar um exemplo aqui embaixo, por que não, né? Galera, aqui o que a gente tem, ó? Percebam o seguinte. Aqui a gente tem x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Vamos fazer a soma dessas raízes aqui? Vamos fazer a soma delas? Pô, beleza. Fazendo a soma delas, eu vou chamar de P, de S aqui, de soma, né? A gente vai ter menos. Qual que é o nosso B? O nosso B é menos 5, certo? Menos 5. Tudo isso aqui dividido por A. Qual que é o A? É o termo que acompanha o X. Quando não tem nada, lembra, é 1. Opa, legal. Menos com menos dá mais, então a soma é 5 sobre 1 ou só 5. Legal, beleza. Ok, tô compreendendo, mas né, ainda não entendi direito por que isso aqui vai me ajudar. Relaxa, calma. Vamos agora para o produto. O produto, por sua vez, ele é o C sobre A. Qual que é o nosso Czinho? Que é o termo independente. É o 6, não é verdade? Então, esse é o 6 que está sendo dividido pelo A, que é 1. Então, no final das contas, isso aqui é só o 6. A gente tem aqui, então, a soma e a gente tem também o produto. Legal, beleza. E no que isso aqui me ajuda? Pensa o seguinte, galera, pensem o seguinte aqui comigo, ó. A gente tem aqui a soma e o produto das raízes. Muito legal. A gente pode usar para resolver as equações. Por quê? Porque isso aqui é soma das raízes. Isso aqui é o produto das raízes. Ou seja, as respostas para as nossas, as raízes da nossa equação, né? Para as soluções da nossa equação, elas estão aqui. Porque a gente tem que achar dois números, e quando somados dão 5 e quando multiplicados dão 6. Vamos parar para pensar. Dois números que, quando multiplicados, vão dar 6 e somados vão dar 5. Vamos anotar uns exemplos aqui. Por exemplo, 2 e 3, 1 e 6. Acho que é isso, né? Vamos ver esses exemplos aqui. Vamos primeiro pensar no 2 e 3. Galera, se eu somar 2 mais 3, respeita o 5? Pô, respeita. Beleza, legal. E se eu fizer agora a multiplicação de 2 vezes 3? Não dá 6 também? 2 vezes 3 não dá 6? Então, galera, sem fazer conta nenhuma, sem precisar botar raiz de qualquer coisa, a gente descobriu por soma e produto que essas duas aqui, ó, esses dois numerozinhos, são as raízes da nossa equação. São as raízes da nossa equação. Olha que legal. As soluções da equação, elas estão aqui na nossa cara, usando soma e produto. Então, isso aqui é muito poderoso. Só que vocês podem pensar, por exemplo, e se eu tiver, por exemplo, menos 5x sobre 3? Sobre 3 aqui no caso, né? Sobre x, né? Menos 5x sobre 3 aqui. Vai dar um problema? Óbvio, vai ser muito mais difícil você colocar. E é por isso que você geralmente usa soma e produto quando o A aqui, quando o A e, no caso, o B também, eles forem valores que são fáceis de trabalhar, principalmente quando o A for 1, beleza? Quando o A for 1, nós podemos generalizar isso aqui da seguinte forma. Quando o A for 1, ou seja, para o nosso querido Azinho igual a 1, a gente pode generalizar isso dizendo que a equação do segundo grau, a equação qualquer, ficaria x ao quadrado, por quê? Porque o a é 1, então é a mesma coisa que 1 vezes x ao quadrado, nós podemos omitir, menos a nossa soma multiplicado por x, menos a soma multiplicado por x, mais o nosso produtinho, isso aqui tem que ser igual a zero. E por que isso, gente?
Vocês lembram aqui que eu dividi tudo por 1? Porque o A é 1? Então, dividir algo por 1 também não muda nada. Só que aqui, na parte da soma, é menos B sobre A. Se o A é 1, fica só menos B. Então, tá aqui, ó. O nosso B, na realidade, é o nosso B aqui virou a nossa soma, certo? E o nosso Pzão aqui, que seria o nosso C da equação original, virou o nosso produto. Por quê? Porque o produto dos dois é C sobre A. Se o A é 1, C sobre 1 dá só C. Então, isso aqui também é muito importante, viu, galera? Isso aqui é muito importante. Sempre decorem isso e procurem, sempre que der, usar soma e produto ao invés de Bhaskara. Se ficar realmente muito difícil, apelem para o Bhaskara. Ou se o x não for 1, se o x não for 1 e esses números aqui forem números complicados, galera, não perde tempo com soma e produto, apela direto pro Bhaskara. Beleza? Apelem direto pro Bhaskara. Então, aqui a gente já aprendeu 4 coisas até agora. Vamos recapitular antes de aprender a última coisa. A gente aprendeu o que é, como classificar elas, como resolver usando Bhaskara, né, basicamente usando Bhaskara, e como resolver também equações incompletas, como resolver usando soma e produto, a fórmula da soma e do produto, e agora a gente vai aprender a analisar o resultado do delta. O delta, galera, ele pode ser chamado também, ele não é só delta, delta é o nome da letra, né? Mas ele é chamado na realidade de discriminante. Beleza? O delta é chamado de discriminante. Beleza? Por quê? Porque ele vai discriminar o valores, as quantidades, as soluções das nossas raízes aqui, a quantidade de valores que a gente vai ter em cada raiz. Galera, agora pensem o seguinte comigo. Não teve um caso aqui em cima, nosso, há pouquinho tempo atrás, que eu falei que não tinha solução real, porque não existe raiz de número negativo nos números reais aqui, ó. O que aconteceu foi o seguinte, foi que esse delta, o nosso delta, ele deu negativo, ó, ele deu menos 11. Então, se você pensar comigo, pô, se for raiz de menos 1, se for raiz de menos 3, se for raiz de menos 7, se for raiz de menos 42, se for raiz de menos 49, nunca vai ter solução real, porque quando a gente for colocar na forma de Bhaskara, a gente sempre vai ter uma raiz desse discriminante, correto? Então, galera, quando nós tivermos um nossa, acabei colocando errado aqui, gente. Perdão, mil perdões. Aqui na realidade é quando o delta for menor que zero, beleza? Mil perdões, mil perdões. Quando o delta for menor que zero, na realidade o que a gente vai chegar a ter vai ser que a gente não tem raízes reais. Beleza? A gente não tem raízes reais. Então, se o delta for menor que zero, galera, na tua questão, não perde tempo. Bota lá, não tem raiz real. Ok? Já assinala a opção. Não existe raiz real. A raiz, se ele perguntar se a raiz existe, mas ela não é real. Beleza? Agora, se ele falar que está dentro dos números reais, você fala que a raiz, nesse caso, não vai existir dentro do conjunto dos reais. Beleza? Agora, pensa em outro caso comigo. Galera, vamos recordar que é a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara nos diz que o x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta, tudo isso aqui sendo dividido por 2 vezes o a. Se o delta for igual a zero, na realidade a gente vai ter raiz de zero aqui, e raiz de zero é zero. Então, mais ou menos zero não muda porra nenhuma, não muda nada, não é verdade? Então, se não muda nada, o que a gente vai ter no final das contas? Se o delta for zero, nós vamos acabar tendo que o x vai ser igual a menos b dividido por 2a. Não é verdade? A gente zerou esse trem aqui, sobrou menos b sobre 2a. Então aqui a gente só vai ter uma solução para a equação, certo? Se a gente só vai ter uma solução para a equação, a gente costuma dizer que, obviamente, por uma equação de segundo grau, a gente sempre tem duas soluções. Mas nesse caso, as duas soluções são iguais. A gente tem duas soluções. Nossa, essas soluções ficou triste. Duas soluções iguais. Beleza? Quando o delta for zero, a gente tem duas soluções iguais. Beleza? Então, vai ter duas soluções. Uma, por exemplo, pode ser 3 e a outra vai ser 3 também. Beleza? Porque pelo teorema fundamental da álgebra, uma equação do segundo grau tem que ter sempre duas soluções. Ok? Belezinha, belezinha. E vamos pensar agora para o caso que é o mais habitual, que é quando o delta for maior do que zero. Galera, agora, isso aqui, eu vou até reescrever aqui essa parte da fórmula de Bhaskara.
Quando o delta for zero, raiz de delta aqui. Quando o delta for maior do que zero, o que a gente vai ter? Vai ser uma raiz quadrada possível, uma raiz quadrada existente dentro dos números reais. Então, o mais e o menos, as duas versões da raiz vão continuar se mantendo. Então, se você for parar para pensar, essa fórmula vai ser essa mesmo, com dois valores diferentes. Então, a gente mantém o número de soluções, que é sempre duas, só que agora nós vamos ter duas soluções que são diferentes. Beleza? Duas soluções diferentes. E pimba, por hoje, é esse o conteúdo que eu queria passar para vocês. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Se vocês apoiam esse novo tipo de conteúdo no canal, por favor, não deixem de se inscrever, de dar o seu like, de compartilhar e principalmente de usar muito esse conteúdo que eu estou oferecendo para vocês. É totalmente gratuito. Manda para aquele teu amigo que tem dificuldade no assunto, que está precisando revisar, ou para aquela outra pessoa que você conhece, aquele familiar teu que nunca aprendeu, que quer aprender esse trem agora, finalmente. Beleza? Eu sei que é muita informação para aula só, mas eu garanto que se você rever de novo, ver em uma velocidade menor, você vai ser capaz de compreender 100% tudo que está escrito aqui. Beleza? Então, desculpa por não ter conseguido fazer algo muito profundo como eu geralmente faço, mas o ponto desse quadro não é esse. O ponto desse quadro é ser realmente um resumo. Beleza? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.